Oi, essa é a terceira aula. A aula passada eu fiz um resumo, basicamente, do capítulo 1 lá do Boyce de Prima, seção 1.1, 1.2, 1.3. A 1.4 é notas históricas. Então eu apresentei o que é uma equação diferencial ordinária, dei uma motivação, por que estudar isso, da onde aparece isso. Falei de solução, porque esse é o nosso objetivo aqui, tentar achar soluções desse tipo de equação, e classifiquei também. Então, hoje vou apresentar o método para resolver equações lineares de primeira ordem, porque é um só, esse vai resolver todas as equações lineares de primeira ordem, que é o método fator integrante, tá bom? É isso que a gente vai fazer hoje, em vários vídeos aí, vou separar em alguns casos e fazer alguns exemplos. Depois tem a lista de exercício, façam a lista, o exercício de fixação, para computar que vocês viram esse vídeo, né, essa videoaula, essa presença nessa aula, tá bom? Tirem dúvidas e boa aula, até! Fiz esse fluxograma, depois eu vou retomar ele só para ver o que a gente está fazendo sempre. Então, falei o que era EDO da vez passada e classifiquei com respeito à ordem. Então, tem equações de primeira, de segunda, terceira, de ordem N. Para desenvolver essa teoria, tem que começar devagar. Então, a gente vai começar por aqui, de primeira ordem. Para qualquer uma dessas opções aqui, eu tenho a classificação de ser linear ou não. Então, o que a gente vai fazer hoje são as EDOs de primeira ordem. E, na verdade, primeira ordem vai até a segunda prova. E aí a gente vai discutir um método definitivo para resolver as lineares de primeira ordem, tá bom? Eu não vou lembrar agora a sessão lá do Reginaldo, mas tá lá no cronograma qual que é a sessão correspondente. Mas lá no Boyce de Prima, essa é a sessão 2.1, é o capítulo 2. O capítulo 1 é introdutório, igual eu fiz na aula passada, e o capítulo 2 vai trabalhar equações de primeira ordem, e ele começa a primeira sessão trabalhando com equações de primeira ordem lineares. Tem um método para resolver aí definitivamente todas elas, e a gente chama ele de fator integrante. Pelo que a gente viu na aula passada, essa expressão aqui determina uma equação linear de primeira ordem. Lembra que esses coeficientes multiplicando, tudo bem? Essa é uma equação linear. Vou identificar ela por essa expressão, mas eu vou desenvolver o método para uma outra cara dessa equação. Então, assim, sempre que esse primeiro coeficiente aqui for diferente de zero, para todos os valores de t, que isso aqui for diferente de zero, eu posso passar dividindo aqui por A1 de t e escrever dessa forma. Tudo bem isso? Eu dividi tudo por A1 de t, aqui some, e esse termo aqui eu chamei de P e esse aqui de F, essa razão, tá bom? É para essa cara aqui que eu vou desenvolver o método, tá? Se ela aparecer assim, lembra de passar dividindo para aplicar o método que eu vou explicar a seguir, tá bom? Do fator integrante. Vamos olhar primeiro para esse caso aqui particular, em que a f de t é nula e a p de t é uma constante, que eu chamei aqui de a. Eu posso reescrever assim, e essa a gente já trabalhou um pouco nos exemplos anteriores. A gente achou a exponencial de AT. Lembra como solução? De modo empírico. A gente meio que suspeitou e aí verificou se era realmente solução. Aqui eu vou chegar até ela, tá? Vou desenvolver alguma conta aqui para explicitar essa solução. Então, aqui eu coloquei, sempre que y, na verdade, é diferente de zero, eu vou passar esse y aqui dividindo e vou reparar, vocês vão ver, que vai aparecer uma derivada de uma composta, assim. Tudo bem isso? Sempre que for diferente de zero, aqui eu supus maior ou igual a zero, eu posso escrever isso. Vocês conseguem identificar esse lado da equação
como a derivada de uma composta. Lembra lá da regra da cadeia? Bem, eu não sei se vocês vão lembrar, eu vou dizer aqui para vocês qual que é, mas essa daqui é a derivada do ln composto com a y de t. Vê se vocês concordam com o que eu vou escrever. Essa expressão aqui é a derivada de uma composta. Qual composta? Do ln, da função ln, composto com a y de t, que é a que eu quero descobrir. Esse é meu objetivo aqui, encontrar uma y de t que satisfaz a equação, tá bom? Concordam com isso? Só derivar. Deriva o ln, fica 1 sobre y de t. Regra da cadeia, multiplica pela derivada da de dentro, y' de t, tá bom? Aqui nessa parte eu vou usar muitas regras de derivação de trás para frente, porque eu quero recuperar a y, não quero derivar, né? Então, eu quero recuperar, eu tenho uma derivada e eu quero tentar recuperar ela. Então, eu observei aqui, nesse caso, que essa expressão é a derivada de uma composta, tá bom? E em outro momento, eu vou ter que observar que aparece a derivada de um produto, logo mais, tá bom? Então, desse jeito, eu posso integrar dos dois lados. Esse lado daqui, eu uso o teorema fundamental do cálculo. A integral da derivada é a própria função, mais uma constante, claro, tá bom? E aqui eu integro normalmente. Tudo bem isso? A integral da derivada é a própria função mais uma constante, e a derivada da integral é a própria função. Esse é o teorema, a versão 1 e 2 do teorema fundamental do cálculo. Então, fica assim. Essa constante aqui, ela é arbitrária. Então, eu vou somar as duas do outro lado e deixar e chamar de C, tá bom? Veja que essa expressão ficou muito boa agora. Só aparece a y e eu vou tentar isolar, fazer essas operações aí, e tentar isolar, expressar a função y só em termos de t, que era o que eu queria. Note que aqui seria um módulo, na verdade, um módulo de y de t, tá bom? Só que aqui, inicialmente, quando eu precisei passar dividindo, eu tive que escolher aqui a função sendo positiva. Então, por isso que eu mantive, tá bom? Se fosse negativa, teria que usar aqui menos y. Isolando o y de t, basta essa exponencial aí dos dois lados. Eu vou chamar a exponencial de c de uma outra constante k, tá bom? Então, essa é a solução. Eu já sabia empiricamente, mas agora com certeza, tá bom? Esse exemplo é simples, vocês podem lembrar que é sempre a exponencial de menos t, não precisa repetir isso, mas isso motiva o que a gente vai tentar fazer quando for um caso mais geral. Vou tentar transformar um lado da equação como a derivada de algo conhecido, para tentar repetir esse processo de integração dos dois lados. De um lado ficar só uma função de t, nesse caso aqui nem aparece t, e a outra de uma derivada conhecida envolvendo a y de t. Então, ela motiva o meu caso geral. A gente vai fazer isso nos próximos vídeos. O próximo vídeo vai ser quando a f aparece.